Olá pessoal, beleza? Boa noite, tudo bem? Bom, vamos hoje falar um pouquinho sobre habilidades profissionais, como a gente desenvolver habilidades e competências que vão ajudar a gente ao longo da carreira, né? Eu costumo dizer para todo mundo que a disciplina e a responsabilidade elas são peças-chave nesse processo, tá? Sem disciplina e sem responsabilidade, você dificilmente vai chegar em algum lugar graças ao seu trabalho, é óbvio, né? Claro que a gente aqui pode falar sobre diversas formas e meios de você, né, crescer na vida sem responsabilidade, sem disciplina, né? Existem, mas falando da vida real, a vida como ela é, independente da escolha que você fizer de profissão, você não tem como abrir mão de disciplina e responsabilidade, tá? Você tem que ser disciplinado para seguir seus horários, entender bem quais são as expectativas que depositam sobre a sua atividade, sobre a sua função, sobre o seu trabalho. Ter a responsabilidade de, uma vez entendendo que expectativas são essas, poxa, eu preciso atendê-las, né? Sou pago para isso, sou remunerado para isso, então, goste ou não, querendo ou não, concordando ou não com as diretrizes, com a forma, se você está contratado por alguma empresa, se você tem essa relação com alguma empresa, seja de jovem aprendiz, de estagiário, de funcionário, né? Não importa. A sua responsabilidade ela tem que vir em primeiríssimo lugar, né? Você pode estar numa empresa que, né, sofreu uma reestruturação, de repente mandou embora pessoas que você tinha como pessoas queridas, né, que eram referências para você, mudou a chefia e, enfim, mudou tudo. Você continuou na empresa, seja responsável. Dê conta das suas atividades, do que a empresa espera de você. Não fraqueje, não amoleça, sabe? Não faça corpo mole, porque isso não vai te levar a lugar algum. Pelo contrário, isso pode te fechar portas, né? A gente costuma dizer que o mundo corporativo ele é muito pequeno. As pessoas se relacionam, as pessoas se reencontram, né? As pessoas têm conhecimentos. Então, você imagina, em determinado momento, você passa uma fase ruim na empresa, seu desempenho vai lá para baixo. Lá no futuro, o cara que trabalhava do teu lado, ele vira um executivo numa outra empresa e tal, e ele, né, tá com uma vaga em aberto, ele pensa, poxa, quem já trabalhou comigo que eu traria para cá como meu braço direito? Será que aquele cara que fez corpo mole na empresa anterior onde vocês trabalhavam? Com certeza não vai ser, tá? Então, independente do que aconteça na vida, né, profissional, não deixem a peteca cair, não façam corpo mole. Então, procurem sempre agir de forma muito correta, né, com disciplina, responsabilidade, independente do que aconteça. Quando algo já estiver pesado demais, que esteja incomodando demais, que vocês não estejam conseguindo entregar o trabalho que vocês, né, em outro momento entregavam, né, não está dando liga, né, um termo que a gente usa bastante, peça para sair, né, vá correr atrás de uma outra oportunidade, uma outra empresa, uma outra função, outro trabalho. Peça desligamento, a melhor coisa que você faz, você não atrapalha a empresa, você não se atrapalha, porque se seu desempenho começa a cair, isso vai fazer mal para a sua imagem profissional, com certeza, com certeza. Então, revisem, reflitam sobre isso, tá? Então, nunca deixem de agir com disciplina e responsabilidade, o tempo todo, tá? Isso é muito importante, mais uma vez, independente da função que você exercer, tá? Contador, assistente financeiro, né? Desenvolvedor de jogos, não importa. O importante é tratar o seu trabalho com muita disciplina e responsabilidade sempre. Outro ponto muito importante é estar disposto a aprender, tá? Mente aberta para aprender. A gente tem o tal do autodidata, né, que é o cara que aprende muito sozinho e tal, mas não é só isso, não é você ter facilidade de aprender sozinho, fazer um curso online aqui e ali e aprender, não é isso. É estar aberto para ouvir esses mais experientes, estar aberto à oportunidade de aprendizado que você tenha. Eu como estagiário, por exemplo, tinha lá meus 15 minutinhos de intervalo, uma carga horária de 6 horas, né, estágio normalmente é isso. Então saía para lanchar rapidinho, nos meus 15 minutinhos, voltava. E o que eu fazia? Eu ficava caçando
que eu podia fazer, o que eu podia aprender, o que eu podia ajudar, né? E aí, com o tempo, né, eu passei a observar como a minha liderança trabalhava, como as pessoas à minha volta trabalhavam, e eu via, pô, como eu otimizo o trabalho dessas pessoas, como é que eu melhoro o trabalho dessas pessoas. E olha que eu era estagiário, estava no terceiro período da faculdade, conhecia muito pouco ainda da minha profissão, mas essa inquietude, ela precisa acompanhar vocês para o resto da vida, da carreira de vocês. Então, sejam inquietos, estejam sempre abertos a captar esses sinais e conseguir, dentro da competência de cada um, fazer algo para ajudar. Tá? Sugestões são sempre bem-vindas. Quem está de fora, então, tem uma experiência diferente da experiência que as pessoas já estão naquele setor, naquela área, naquela empresa tem. Então, sempre há o que se colaborar, sempre há o que se acrescentar. Então, o que eu fazia? Com um pouco de tempo que já deu para perceber como é que o trabalho funcionava, né? Eu trabalhava numa área que atendia reclamações aí de Anatel, Procon, juizados especiais. Eu observava e falava, poxa, eles trabalhavam ainda com caderno, né? Não sei se as pessoas imaginam como é que era trabalhar em empresas grandes antigamente. Com caderno, anotavam, né, o nome das pessoas, o telefone, endereço, a reclamação, né, que você tá... Caderno, caderno, e todo mundo já tinha computador na mesa para trabalhar. E eu, estagiário, não tinha uma mesa própria, tal, mas as pessoas do setor já tinham computador. E eu pensava, bom, por que a gente não usa o computador para facilitar esse trabalho de identificação de quem são esses clientes que estão entrando em contato para reclamar, o que eles estão reclamando, todo o acompanhamento daquela reclamação. Por que não usar o computador para armazenar e ficar muito mais inteligente, ficar muito mais rápido? O que eu fazia? Ainda não tinha aprendido a programar, a desenvolver, mas tinha os principais conceitos, né? Então, na hora do almoço da minha chefe, o que eu fazia? Sentava na mesa dela, pedi autorização, óbvio, né, para poder usar o computador dela e tal. E comecei a futucar, desenvolver. Comecei com uma planilha, a planilha foi evoluindo. Eu comecei a ver que a gente tinha um outro programa dentro do Microsoft Office, que era o Axis, que dava essa possibilidade de estruturar melhor um cadastro, formulários, relatórios. Eu falei, pô, tá aí. E comecei. Todo dia, quando ela saía para almoçar, eu usava o computador e aproveitava esse tempo para estudar e construir alguma coisa. Qual o resultado? Depois de algumas semanas, meses, trabalhando nesse mini projeto que ninguém me pediu para fazer, né? Chegou um momento que já estava ali todo o esqueleto montado, as coisas funcionando ali, né? Um básico, né? Naquela época, ninguém falava em MVP, né? Mínimo produto viável, sigla em inglês. Mas acabou que essa inquietude que eu carrego, ela me fez chegar exatamente nisso. Então, construir um produto mínimo, um sisteminha com telas, com relatórios, apresentei para a minha líder na época, ela ficou encantada. Foi, gente, mas que fácil. Nossa, vai economizar muito nosso tempo. Resultado, pude continuar trabalhando ali para melhorar o produto. Esse produto entrou no ar, a gente começou a usar dentro dessa célula. Com o resultado que essa célula trouxe, foi possível expandir para todas as células da área. Cada célula tinha sua necessidade de atendimento, né, de cadastro, de solução de reclamações. Acabou que essa minha experiência me levou a desenvolver o mesmo trabalho para o restante da área que a gente trabalhava. Então, com o passar do tempo, o que isso resultou ainda? A promoção. Depois de 6 meses de estágio, houve um programa para, né, terminar o estágio, terminar o terceirizado. Poxa, na hora de, né, processo seletivo, avaliação e tal, obviamente que eu era um forte candidato para permanecer. Por quê? Mesmo como estagiário, eu estava ali ligado, estava antenado nos problemas, querendo ajudar a resolver, me dedicando para isso, tá? E dessa forma eu construí o resto da minha carreira, o tempo todo. Sempre observando, identificando oportunidade, procurando problemas para serem resolvidos, tá? E cada um resolve o seu problema com as características que tiver. Eu costumo resolver com o uso da tecnologia da informação, desenvolvendo sistema, usando ferramentas. Então, procuro resolver de uma forma. Cada um vai ter sua forma de resolver. Alguém pode pensar numa forma diferente de fazer,
um processo aqui, ali, né? Contratar alguém, né? Mudar a forma de fazer. Criatividade e inovação não é só trazer coisas como inteligência artificial, né? Não, você trazer formas diferentes de fazer uma mesma coisa, isso já é criatividade, já é inovação. Então, sejam inquietos, procurem problemas para serem resolvidos e corram atrás dessa solução. Não precisa ser sozinho também, busquem aliados. Nesse meu período de implementação, eu conversava um pouco com outros estagiários, comecei a conversar, bater um papo, entender, né, como é que eram os problemas e tal, apresentava um protótipozinho, pô, o que você acha e tal, pô, não tá bom assim, sabe? Não se preocupe em fazer nada sozinho, porque sozinho dificilmente você vai a algum lugar, tá? Então, esse é um outro toque muito importante que eu queria trazer aqui para vocês. Sejam inquietos, busquem problemas para trazer as soluções. Nunca procurem, não, tem uma solução aqui e tal, desenvolvi alguma coisa, tenho ideia tal, agora eu quero saber onde eu aplico. Não, faça ao contrário. Procure um problema no dia a dia e queime a cabeça. Forme um grupo de trabalho, junte, né, pessoas que participem daquele problema e pensem juntos em soluções. Óbvio que com o passar do tempo vocês vão ter técnicas para resolver problemas, vocês têm diversas formas de fazer isso. Mas o principal é esse sentimento de inquietude que vocês têm que carregar por onde vocês passarem. Mais uma vez, sejam médicos, engenheiros, psicólogos, professores de educação física, não importa. Procurem um problema e trabalhem para resolver. Esse já é meio caminho andado, independente da profissão que você escolher. Vamos lá para o último ponto aqui desse vídeo. É algo que nos últimos anos se tornou muito demandado pelas empresas, né? E eu diria até que pelo mundo e pela sociedade que a gente vive hoje, né, em pleno 2024, são as habilidades emocionais e comportamentais. A gente tinha aí no passado muitas funções, muitas atividades que esse relacionamento interpessoal ele nunca foi o diferencial, né? As pessoas se relacionavam, mas o que valia era a competência técnica. Se você tinha um engenheiro, o engenheiro podia ser o melhor engenheiro do mundo. Beleza, ele ia ser muito reconhecido por isso, muito bem pago por isso, mesmo que ele se relacionasse mal com as pessoas, ele não fosse um cara de equipe, um cara de grupo, um cara de desenvolver pessoas, um cara preocupado com pessoas, né? Então isso há anos atrás, ok, a vida seguiu, o que importava era o trabalho que ele fazia como engenheiro. Hoje em dia não é mais assim, não é mais assim. Você pode achar empresas que, né, queiram esse perfil totalmente técnico, não importa esse tato que as pessoas tenham ali para lidar umas com as outras, mas a maioria não pensa mais assim. Então, seja, mais uma vez, de que competências e que funções você procura exercer. Você vai querer ser um engenheiro, um desenvolvedor de jogos, profissional de educação física, vamos falar até acho que um pouco mais das competências, digamos, de escritório, né? De pessoas que estão acostumadas ali a trabalhar dentro do escritório, com computadores, né? Cara, se você não tiver competências comportamentais que te façam ter um bom trabalho em grupo, em equipe, né? Lidando com pessoas o tempo todo, se relacionando, conseguindo se comunicar bem de maneira efetiva e eficaz com as pessoas, a tendência é você não ter também uma alavancagem de carreira. Por quê? Isso se tornou um diferencial. Competência técnica, você treina e adquire muito fácil, muito fácil. A faculdade está preparando as pessoas para isso, os cursos técnicos preparam as pessoas para isso. Hoje você tem informações técnicas para certificação nisso ou naquilo, um MBA nisso ou naquilo, mas e a relação das pessoas que estão dentro das empresas? Quem é que treina isso? Quem é que qualifica isso? Quem é que prepara as pessoas para que elas circulem bem nesse meio, né? Que elas consigam alavancar o potencial uma das outras, trabalhar juntas em prol de uma solução? Quem é que treina isso? Isso você treina com experiência, no dia a dia, entendendo como esses organismos funcionam dentro das empresas e atuando para que ele seja exponencial. 1 mais 1 passa a não ser igual a 2. Quando você tem
pessoas juntas trabalhando dentro do mesmo propósito. E se você não tiver perfil para isso, me desculpa, vocês não vão estar presentes nesse tipo de organismo mais. Vocês vão ser deixados de lado. Então, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa muito expressiva e eu expresso demais as minhas opiniões, os meus pontos de vista de maneira exacerbada, sem muito controle. Prestem atenção, essa competência ela pode ser muito boa para determinadas situações, mas em outras vocês talvez tenham que saber pisar um pouquinho no freio, administrar, né? Não é falar tudo que vem à mente sem um pouquinho de filtro, um pouquinho de equilíbrio, né? Então, tenham atenção para as competências comportamentais, emocionais, leiam muito a respeito, estudem também. Isso não, mais uma vez, isso não está na faculdade, não está no ensino técnico, isso está na experiência e naquilo que cada um possa olhar para si e falar, poxa, caramba, eu tenho essa dificuldade aqui, poxa, eu tenho que me preparar para isso, eu preciso me preparar para isso, eu preciso administrar melhor. Só que vocês só vão ter essa conclusão se fizerem uma reflexão. Vocês têm que se conhecer em primeiro lugar, começar a avaliar, poxa, qual é o meu ponto forte e o meu ponto fraco, né? Eu recebo reclamações das pessoas por causa desse meu comportamento, dessa minha postura, né? Conversem com pessoas, peçam feedbacks para as pessoas de mais experiência, que vocês têm como referência nas empresas que vocês estejam, a própria faculdade e tal. Procurem se conhecer e entender como as pessoas enxergam vocês profissionalmente. Às vezes a gente faz algo tão no dia a dia, tão ali na correria, tal, que a gente não percebe certos traços de comportamento que estão construindo a nossa imagem dentro da empresa. Tá? Então, é muito importante vocês prestarem atenção a esses detalhes e procurar trabalhar também essas competências emocionais e comportamentais. Saber lidar com não, saber lidar com frustração, saber a hora de se posicionar de maneira mais firme, a hora de se retrair um pouquinho, não entrar num conflito, saber o momento certo de entrar num conflito, a forma de entrar num conflito. Tá? Então, são coisas que vocês vão realmente viver, experimentar e evoluir, mas vocês só vão conseguir evoluir de maneira clara se conhecerem a si mesmos. Então, primeira coisa, conheçam a si mesmos, procurem identificar esses gaps comportamentais que vocês tenham e procurem formas de lidar com eles. Livros, estudos, treinamentos comportamentais, a gente já tem hoje em dia muito treinamento comportamental por aí, vou até colocar um link aqui para vocês de alguns, que vocês vão achar de tudo aí um pouco, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado mais uma vez. Se tiverem sugestões de tema, não deixem de fazer, tá? Vamos procurar bater sempre um papo aqui bem curtinho, bem objetivo, para ver se a gente pode ajudar vocês de alguma forma. Mais uma vez eu falo, situações que eu observei ao longo desses mais de 20 anos de carreira serviram para mim, serviram para diversas pessoas com as quais eu tive contato e espero que sirvam para vocês também, tá? Um grande abraço, até a próxima.